Olá, aventureiros! Eu sou Alas Ferrari e ao meu lado, Cláudio Fragata, que tem a oportunidade de conversar conosco sobre algumas das suas obras que mais chamaram a atenção, incluindo o lançamento mais recente, O Pulo do Gato, que chama a atenção por trilhar a história de uma pessoa muito importante no nosso país por uma ótica infanto-juvenil mostrada na obra. E talvez você não conheça, mas a gente tem a oportunidade de contar para você a história de Nise da Silveira. Antes de tudo, para quem não conhece, eu quero que você explique como a entrevistou. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado como a você a entrevistou. Isso foi no início da sua carreira jornalística. E como você teve a oportunidade de conversar com ela. E tanto naquele momento quanto hoje em dia, qual a relevância dessa figura? Bom, na minha opinião, ela é uma das cientistas mais importantes que o Brasil já teve, né? E ela desenvolveu um trabalho pioneiro e interessantíssimo e na verdade, apesar de toda essa importância, ela continua sendo uma pessoa pouco conhecida, assim, do grande público. Já se foi feito, já fizeram um filme sobre ela e hoje a gente escuta falar mais dela na mídia, mas ainda está muito longe dela ter um reconhecimento merecido. E, sobretudo, assim, né, o que me moveu também foi fazer com que ela se tornasse conhecida entre o público mais jovem, né? E eu acredito, assim, que a história dessa mulher é algo que, assim, interessa demais no mundo contemporâneo. Por quê? Porque ela sempre esteve à frente do tempo dela. Então, hoje a gente a reconhece com mais facilidade porque ela parece uma pessoa do século XXI, né? Então, assim, só para se ter uma ideia, ela, mesmo a escolha da profissão, ela se formou em psiquiatria e medicina, ela fez medicina. Tem inclusive aqui no livro uma foto da turma, né, de formandos. Eram acho que em torno de 150 formandos e ela era a única mulher, né? Ela viveu num tempo que as mulheres casavam e viravam donas de casa e era isso. E ela, já essa foto eu acho assim muito simbólica, né? Porque já demonstra, traduz muito essa pessoa que ela foi, né? Muito antes de se falar em feminismo, ela já era uma feminista, né? Que brigava pelas ideias que ela tinha e foi assim que ela construiu a carreira dela dentro da psiquiatria. Perfeitamente. E creio eu que você fez questão de direcionar a imagem de Nise ao público infanto-juvenil, porque não é uma pessoa tão conhecida que, por exemplo, na escola eu não ouvi falar de Nise da Silveira. E qual foi o desafio em transformá-la em algo palatável para o público infanto-juvenil? Olha, não foi mesmo uma tarefa muito fácil. Não foi porque, por exemplo, a Nise era contrária a classificar os pacientes dela como loucos, ou como malucos, ou como insanos, né? Qualquer palavra que para os mais jovens seria fácil. Se eu falasse, ela tratava de loucos, eles retardados, termos capacitistas. Mas ela odiava todos esses termos. Perfeito. Para ela, ela até usava assim, quando ela se referia aos pacientes, ela dizia assim, é um outro jeito de ser, é um outro jeito do ser. E isso era muito complicado também para falar, né, para os jovens de hoje. Então eu usei o contrário, quer dizer, primeiro eu falei que ela odiava que eles fossem chamados por loucos, papapá, só que com isso eles já entenderam, né, quem eram os pacientes dela. E também, assim, você falar que eles eram esquizofrênicos, que na verdade eles eram, né, é uma palavra muito complicada, muito difícil, né, para se entender. Mas no fim deu tudo certo. Eu acho que assim, quem lê o livro não vai ter dificuldade nenhuma para
captar e entender exatamente de quem ela cuidava, né? Perfeitamente. E uma coisa que ajuda muito, e eu tive a oportunidade de ver, são as ilustrações da Fê, que eu creio que é muito difícil você ilustrar um estado mental que não seja o pleno. Quando a gente vai desenhar quando é pequeno, vai fazer um boneco de palito completamente normal, no máximo umas pombinhas em W. Você ilustrar a insanidade é algo muito difícil. Como foi esse processo de escolha, tanto da Fê quanto das ilustrações? Olha, quando mandei o texto para a editora, eu já tinha o Fê na cabeça, eu já pensava nele como ilustrador do livro. Uhum. Já conheci o trabalho dele anterior e admirava muito. E eu não tive muita dúvida, assim, tem que ser o Fê. E aí acabou sendo, a editora também gostou da sugestão, conheci o trabalho dele também. Ele até já tinha outros livros ilustrados, né, na mesma editora. Então, no fim deu tudo certo. E hoje, olhando o livro, eu tenho certeza que não podia mesmo ser outro. Eu gostei muito do resultado. Eu, inclusive, não sabia que era do Fê, de Fê. Eu me referia a da Fê porque uma sílaba não resume muita coisa, mas as ilustrações chamam muita atenção. Inclusive, outra coisa que chama atenção, o título, O Pulo do Gato. Eu conheço esse termo de um antigo programa de rádio, muito antigo, que era o Pulo do Gato, começava muito cedo. De onde parte o seu Pulo do Gato? Pois é, a história desse título também é curiosa. Bom, tudo começa nessa entrevista. Eu trabalhava numa revista de ciências, a Galileu, e eu percebia que a gente sempre fazia reportagens com cientistas homens. Perfeito. E as mulheres quase não tinham vez. E eu pensava, bom, mas claro que existem mulheres na ciência, mulheres que fazem ciência, e cadê elas? E aí eu propus, como pauta, né, a gente fazer uma reportagem com alguma cientista mulher. Imediatamente veio na minha cabeça a Anísia da Silveira, que eu já conhecia o trabalho dela, admirava, tinha alguns livros dela e sobre ela, e muito, eu acredito até que fosse final dos anos 70, começo dos 80, muitos anos atrás, ela publicou um livro sobre o Carl Jung, que é o grande mestre dela. E acho que ela foi a primeira também, assim, a falar sobre ele, a popularizar um pouco mais o trabalho dele e tal. E eu vi na televisão e fui atrás do livro e foi o meu primeiro contato com ela. Então, na hora de escolher uma mulher, me veio na cabeça, a ideia foi aprovada, a entrevista foi marcada e no dia combinado, lá fui eu para o Rio de Janeiro. E ficou dividido assim, o primeiro encontro foi na Casa das Palmeiras, depois eu falo sobre a Casa das Palmeiras também, e estava tendo uma festa lá em homenagem a ela, e a entrevista seria feita na casa dela no dia seguinte. Mas eu quis conhecê-la, né, antes e tal, e fui à festa. E eu vi, ela estava cercada de gente, afinal ela era homenageada ali naquele dia. E eu esperei um pouco assim para me aproximar, me apresentei, eu sou repórter, está vindo de São Paulo, porque ela morava no Rio, para te entrevistar e tal. E ela me olhou assim, era muito o jeito dela, assim, ela tinha um olhar que te atravessava, e aí ela falou, eu odeio jornalistas. Aí foi vamos dizer, um mau começo, né? Meu mundo caiu ali naquela hora, eu esperava tudo, menos ela falar isso. Que a gente vai pensar para driblar ela e conseguir tirar alguma coisa, né? Como é que vai ser isso? E aí eu fiquei imaginando que o dia seguinte ia ser um desastre, e quase foi. O que eu fiz? De volta para o hotel, eu fiquei pensando assim, bom, se eu caprichar nas perguntas, se eu fizer perguntas legais logo de cara, talvez caia essa barreira, talvez ela mude de ideia, porque ela completou, eu não gosto porque vocês sempre distorcem o que eu falo. Então eu não confio em jornalista. Muito bem. Aí fiquei pensando, aí eu cheguei à seguinte pergunta, eu falei, já sei, eu vou perguntar se
na opinião dela, se existe machismo no mundo da ciência. Vou começar assim. Algo me diz que ela vai gostar dessa pergunta. Bom, no dia seguinte, na casa dela, eu cheguei, ela já estava me aguardando no escritório que ela tinha, e sentei na frente dela, assim, um pouco nervoso, né? E cadê que eu lembrava a primeira pergunta? Não lembrava da pergunta. Meu Deus, o que era mesmo? E fiquei naquela agonia. Como eu não lembrava, eu fiz uma pergunta lá qualquer, que eu não me lembro, para começar a conversa. E assim foi. E ela respondendo assim, sim, não, não sei, não lembro. E eu fui cada vez mais, eu comecei a suar, e não era só o calor do Rio de Janeiro, era assim, o que eu vou escrever? Que entrevista é essa? Que jornalista consegue escrever uma boa reportagem em cima de sim e não, não, sim? E aí eu vi que, né, já imaginei que ia ser uma grande catástrofe. Até que aconteceu o quê? O pulo do gato. Porque lá de dentro da casa dela vem o gato dela, que chamava Carlinhos, em homenagem ao Jung, a Carl Jung, né, que é Carlos em alemão. E ele veio, assim, chegou até a porta do escritório, olhou para mim, olhou para ela, pulou em cima da escrivaninha. E ela paralisou, ela ficou assim, observando, era um jeito dela mesmo, assim, ela observava tudo com muita profundidade, vamos dizer assim. E aí o gato se decidiu por fim e pulou no meu colo. Quando ele pulou no meu colo, ela mudou tudo. Aí ela olhou para mim assim e falou, agora eu vou dar a entrevista que você quer. Porque o Carlinhos não se engana. O Carlinhos não se engana nunca. Eu sei que eu posso confiar em você. E daí em diante foi uma maravilha. Ela falou pelos cotovelos e contou sobre a vida dela, sobre o trabalho, com toda a boa vontade do mundo. Tudo que eu perguntava, ela respondia. Chegou a tirar da estante um livro autografado pelo Jung, que ela ganhou de presente do próprio Jung, me mostrou, me cedeu fotos. Foi uma maravilha a partir desse momento. O pulo do gato te abriu portas. Abriu portas. Ela tinha mesmo, ela gostava de animais em geral, mas sobretudo dos felinos, né? Ela teve vários ao longo da vida. Até o livro é dedicado a todos os gatos que ela teve. E em especial ao Carlinhos, lógico, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, teve um momento em que eu pensei assim, essa história curiosa, ela aconteceu entre eu e Nise da Silveira. E se eu não contar essa história, vai morrer comigo, ninguém vai saber. Né? Verdade, ficou naquela publicação para sempre. Para sempre. E né? foi. E foi embora. Que revista, né? Ela tem uma vida curta, né? Então, eu falei, acho que é uma história interessante, por quê? Porque revela também muito sobre ela, né? Porque ela tinha uma conexão, assim, com o ser humano diferente das outras pessoas, né? Não é à toa que ela desenvolveu esse trabalho que ela desenvolveu, né? E ela foi, entre muitas outras coisas, ela foi pioneira no uso de animais no tratamento de pacientes esquizofrênicos, né? E ela percebeu um dia que um gatinho apareceu lá no hospital em que ela trabalhava e uma paciente que não se comunicava, não verbalizava nada, ela viu a paciente conversando com o gato, né? E ela teve essa ideia. Porque o que ela pensava? Ela pensava assim, que aqueles pacientes, quando eles tinham alta ali no hospital, eles voltavam para a casa deles, para suas respectivas casas. Ou seja, voltavam para a fonte de todos os problemas que eles tinham. E recaíam e tornavam a voltar para o hospital. Então, ela achou que os animais eram seres muito afetivos e que os pacientes estabeleciam uma relação afetiva na qual eles podiam se apoiar, confiar, sim. Exatamente, de confiança. De segurança em relação a um bichinho que para ele até era inofensivo, né? Exatamente. Então ela levou para o hospital
cães e gatos, né? Para desespero dos colegas dela, que começaram uma luta, chegaram a dar veneno para os bichos e tal. Foi um, né? Tá ficando louca, não sei o quê. E nessa história, nesse ponto da entrevista, eu acabei lembrando da pergunta. Aí eu fiz, fora de hora, mas fiz. Existe machismo na ciência? E ela falou, a resposta dela foi, a vida inteira eu me bati contra isso. Foi o que me guiou, né? A vida toda eu sempre me debatendo, né, contra o machismo. Por essas questões e várias outras, né, ela percebeu, por exemplo, que os pacientes faziam desenhos circulares e ela quis saber o que era aquilo, né? Será que ela tinha ouvido falar em mandala? E ela falou, puxa, mas todos têm essa tendência a fazer esses desenhos. Ela pegou esses desenhos e mandou para o Jung. E ele confirmou, falou, sim, são mandalas. E as mandalas, elas têm esse sentido curativo, né? Quem está com essa desorganização mental é uma forma de organizar a mente, né? Com esses desenhos circulares. E com isso ela começou, ela dava pincéis e lápis e argila também, porque também a escultura, para os pacientes trabalharem. E esse material, embora fosse um material de estudo, o material que eles produziam, eles tinham uma qualidade tão grande que até um crítico de arte importante da época escreveu sobre aqueles trabalhos. E ela então criou o Museu do Inconsciente, que existe até hoje lá no Rio, né? Onde esses trabalhos estão guardados e volta e meia tem mostras, exposições, né? E assim, quer dizer, ela percebeu que o afeto, a arte tinham esse poder curativo, né? Terapêutico total, né? Total. Inclusive, o que me leva à minha pergunta seguinte, que a gente já vai pegando o escopo dessa. Como a gente pode mensurar a relevância, o impacto da Denise da Silveira quando se fala em tratamento de doenças psiquiátricas no país? Bom, acho que se a gente pega o início dela, quer dizer, ela ainda começando a carreira, naquela época, o método mais utilizado era a lobotomia, quer dizer, as pessoas eram transformadas em vegetais. Completamente, né? Intervencivo. Operavam, né? E choques elétricos. E ela se recusou de cara, não vou apertar esse botão, né? E já começou assim. Isso norteou muito todo o trabalho que veio a seguir, né? Ela dizia, né? Ela via nos pacientes pessoas sensíveis, pessoas que tinham medo, como qualquer outro ser humano, né? E aí, voltando, eu disse que eu ia falar sobre a Casa das Palmeiras. O que foi que ela percebeu? Quando os pacientes tinham alta no hospital, eles voltavam para casa, para o foco do problema que eles tinham em geral, né? A família desestruturada, exatamente. Um ambiente complicado profissionalmente, academicamente. Exatamente. E aí, em pouco tempo, estavam eles de volta no hospital. Então ela bolou a Casa das Palmeiras, que era um lugar intermediário. Então era uma espécie assim de externato. Os pacientes saíam do hospital, em vez de voltar para casa, eles ficavam na Casa das Palmeiras, assim como se fosse uma espécie de um estágio, e iam para casa só à noite. No dia seguinte, pela manhã, estavam de volta na Casa das Palmeiras. Então, esse lugar intermediário ajudava muito nessa estabilização mesmo assim da doença. E é assim, né? É assim que as pessoas que tiverem interesse de conhecer o trabalho desses pacientes, né? É só visitar o Museu lá do Inconsciente. Eu não sei como é que está funcionando agora, se você tem necessidade de você marcar, como é que é. Hoje em dia dá para encontrar as informações fáceis na internet. Então, acho que sim. Busque, porque realmente eu já vi algumas peças pela internet, eu achei interessantíssimo. Inclusive algumas anteriores à Nise, por exemplo, que relatam a comparação de uma obra antes e depois de uma lobotomia, e me choca muito. Sim, exatamente. Me choca muito. Tem. Inclusive, me leva à pergunta seguinte: tendo noção do legado de Nise, do trabalho dela para cá, para os dias atuais,
Você acredita que o Brasil avançou no que se trata, no tratamento dessas questões psicológicas? Olha, eu acho assim, claro que se você for comparar com o tempo da Nise, né, claro que muita coisa se... Mas a questão ainda é tratada com muita... Você veja, é incrível isso, porque nos dias que correm, né, às vezes você indica até para um amigo ou para alguém, oh, você devia fazer uma terapia, seria ideal. E as pessoas falam, eu não sou louco. Fica em choque, né? Fica em choque, porque acha que é coisa de gente louca, maluca, quando não é. Né? Então eu acho que ainda é visto como uma coisa muito... segmentado para coisas, né, graves, né? Com muito preconceito. Com muito preconceito, né? Então, nesse sentido, não evoluiu nada, né? Agora, ela deixou marcas, assim, o tratamento usando animais, por exemplo, passou a ser imitado em vários lugares do mundo, né? E as pessoas lá fora reconhecem que ela foi pioneira nisso, né? Enquanto que aqui no Brasil, as pessoas mal sabem quem ela foi, né? E, no entanto, foi uma grande mulher. A grande alegria é a gente ter uma obra como O Pulo do Gato que pode possibilitar o enaltecimento de uma figura, que me leva a uma pergunta para Cláudio. Vamos lá. Você tem interesse em transformar outras figuras históricas também em livros direcionados ao público mais jovem? Olha, eu fiz um pouco disso e talvez isso esteja um pouco associado à minha formação como jornalista. Eu já não exerço a profissão há muito tempo, mas eu escrevi um livro sobre Santos Dumont e escrevi também, aliás, também foi republicado pela Elo Editora, porque foi uma surpresa. Um dia caiu um livro em minhas mãos, escrito pelo próprio Santos Dumont. E aí eu fiquei impressionado, porque o que eu sabia até então era aquilo que todo mundo sabe, né? Ah, ele é o patrono da aviação, babá, aquelas coisas meio vazias, assim, mas quem foi, né, Santos Dumont? E fiquei muito surpreso, porque a figura dele é tão frágil, né, com aquele chapéu caído, magrinho, e uma pessoa corajosa, muito ousada. Muito, né, ousada. E então, assim, o livro já começa ele contando de um dos voos que ele de balão ainda, que ele ultrapassou as nuvens e tinha uma tempestade com raios caindo próximos do balão, né? E você fala, meu Deus, tem que ser muito corajoso. Ele achou maravilhoso, ele achou lindo ver um espetáculo assim tão da natureza, tão de perto, né? E antes dele alçar o voo, as pessoas viram que o tempo estava ruim e tal, e falaram, não, aconselharam que ele não subisse. Mas ele foi, e lá em cima ele achou maravilhoso. E lá em cima, então, ele viu também que era isso que ele queria fazer, né? Esse livro que eu escrevi, ele chama 6 tombos e 1 pulinho. Por quê? São 6 tombos espetaculares que ele viveu e sobreviveu, apesar de tudo sobreviveu. Tem alguns assim, ele caiu em cima do Hotel Varadeiro em Paris, e ele teve que escalar o prédio, né, como o Homem-Aranha, assim, para poder se salvar. E coisas assim, inacreditáveis. Ele fazia desses tombos um modo de pensar o que deu errado. Onde corrigir. E de fato corrigia. E foi assim que ele alçou o primeiro voo, que foi o do 14 bis, né? Que é o tal do o pulinho. Que sempre tem, né? Aqueles... sem um acidente no final, né? Sem acidente no final, mas assim, muita gente falou, mas isso foi voo? Foi um pulinho, né? Só que foi um baita pulinho. Então eu escrevi sobre ele desse ponto de vista, que eu achei muito interessante. E também escrevi sobre o Antoine-Exupéry, que esteve no Brasil antes mesmo de escrever O Pequeno Príncipe. Ele esteve como aviador, ele era um aviador, e esteve aqui como piloto. E eu reconstituí um pouco essa história, né? E o livro chama Zé Perry, que era o apelido que ele ganhou aqui no Brasil de um amigo que ele fez aqui no Brasil, um pescador,
que não sabia falar Exupéry e falava Zé Perry. E aí são os livros assim que eu tenho, um pouco com essa pegada meio jornalística, né? Então, agora se juntou a Anísio da Silveira. Perfeitamente. Ó, mata uma dúvida. Tem redes sociais? Tenho. Por lá encontra mais informações dessas obras? Encontro sim no meu Instagram, Cláudio Fragata, @Cláudio Fragata, né? E também tenho o Facebook, mas eu ando meio brigando lá com os, como é que chama? Algoritmos? Os algoritmos, que tinha uma multidão me seguindo, agora não tem mais, então não sei lá o que está acontecendo. Então acho que o mais forte é o Instagram, me achar no Instagram. Maravilha. E querendo fazer perguntas e tal, eu respondo. Você responde por lá? Respondo. Maravilha. Qualquer dúvida então sobre as obras e também para acessá-las, para ter acesso, adquiri-las, tanto na versão física que aqui, já tem em digital essas aqui? Esse aqui ainda não, mas ele na verdade nem foi oficialmente lançado ainda. Mas ele já está à venda, por exemplo, em lojas virtuais como a Amazon. A Amazon, por exemplo, tem uma pré-venda. Então, ó, Pulo do Gato tá na mão para você saber a história de Anísio da Silveira por uma ótica infanto-juvenil. Convido você a acompanhar essa obra. E, Cláudio, muito obrigado por topar. Eu vou fazer um adendo. Durante a nossa entrevista, eu observei no seu braço uma coisa que Nise propagou com muita força na tatuagem dos Beatles. All we need is love, tudo que a gente precisa é amor. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso bate-papo por aqui. Siga as redes sociais oficiais do Aventuras na História. Até mais!